Meus amigos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para mais uma doutrinária da nossa tão amada Casa da Esperança. Que possamos, nesse momento, agradecer a Deus pela nossa vida que está nos oportunizando esse novo encontro. Que nessa noite os nossos corações, as nossas mentes se encontrem receptivas aos ensinamentos que serão aqui ministrados. Passemos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinete que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e as consolações que recebemos. E então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as nossas dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Que sirva para a nossa reflexão. O trabalho dessa noite será conduzido pelo nosso amigo Jair Coutinho e ele nos trará o capítulo 37 do livro Jesus no Lar, cujo tema é O Filho Ocioso. Jair, seja bem-vindo e que os espíritos de luz possam lhe guiar e guiar os seus pensamentos e as suas palavras nessa noite. Boa noite a todos, aos queridos irmãos, irmãs da Casa da Esperança, todos que acompanham os trabalhos doutrinários da nossa casa, o nosso boa noite e o desejo de paz, que Jesus, na sua infinita misericórdia, seja conosco essa noite, nos auxiliando a entender, a interpretar e a passar as nossas observações acerca do tema escolhido para essa noite. Gostaria de enfatizar a necessidade que o maior número de companheiros possam acompanhar o trabalho no mesmo horário. Eu sei que as pessoas vão assistindo em outros momentos de maior disponibilidade, mas é necessário que façamos um esforço de juntarmos todos no mesmo horário, a mente elevada, concentrada, encaminhando as energias para a nossa casa, para que possa favorecer ao retorno do trabalho quando for apropriado. Então, vamos evitar a ociosidade do pensamento,
a ociosidade da vontade não nos deixar desanimar, esmorecer. O momento exige muita vontade, muita determinação para que a gente não fique estagnado. O tema da noite está no capítulo 37 do livro Jesus no Lar, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O título é O Filho Ocioso. Então isso vem muito ao encontro do momento que estamos passando. Muitos com ociosidade sem que seja a nossa vontade, mas às vezes o momento exige, mas não pode ser a ociosidade do pensamento, a ociosidade da vontade. Então vamos ao que nos traz o Neio Lúcio. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros servia-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto de caça, envenenavam as águas para assassinar os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Quando a gente para e observa esse parágrafo, temos a impressão que estamos relatando as ocorrências do momento presente, sobretudo no nosso país, o desrespeito à natureza, aos animais, envenenamento de águas, desmatamento. Mas é isso aí. Então é sinal que, mesmo depois de mais de 2000 anos que Jesus passou sobre a nossa terra, o aprendizado ainda não foi concluído. A gente observando um trecho desse parágrafo, eram verdadeiros perturbadores. Mas o título é ociosidade. Quando vamos analisar o significado de ociosidade, ele nos traz que a ociosidade é a condição ou particularidade de ocioso, desocupado, inativo, ausência de disposição, falta de empenho e preguiça. Mas o relato do texto diz: matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinar os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Então, eu vou trazer uma história. Eu sempre
enfatizo que eu sou de uma família de contadores de história. A história de uma crente que encontrava a virtude em todos os filhos de Deus. Todos. Indistintamente, ela encontrava uma virtude para eles. Então, como é da juventude, da adolescência, aquela inquietação, eles se incomodavam com essa atitude da crente, que qualquer pessoa que fizesse uma coisa errada, que levasse ao conhecimento dela, ela imediatamente achava uma virtude para aquela pessoa. Então eles se reuniram para armar uma cilada para ela, no sentido de colocar ela em desconforto. E aí chegaram para ela e disseram: irmã, o que é que a senhora acha do Satanás? Ela olhou para eles, parou um tempo, meditou na resposta e arremeteu: meus filhos, é bem verdade que o nosso irmão Satanás faz muitas coisas erradas. Mas uma coisa temos que reconhecer: ele é extremamente trabalhador. Veja que ela foi buscar no Satanás a qualidade de trabalhador. Embora o trabalho dele, dessa figura mitológica, seja um trabalho no mal, mas ele é trabalhador. E quando a gente vai observar os filhos ociosos, eles são trabalhadores. Eles não são inativos, não é? São trabalhadores. Então a gente vai observar que a ociosidade, aqui no texto, ela toma um aspecto de rebeldia. Rebeldia. Então, a gente pode procurar em algum texto bíblico essa referência da ociosidade como rebeldia. Então vejamos em Paulo. Então Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no seu 6º versículo: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosidade e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Veja aí que ele chama de ocioso aquele que não vive conforme a tradição que receberam. Então são, na verdade, indisciplinados. E o indisciplinado, no sentido de que não trabalha em conformidade com a lei. E analisando bem, um espírito atrasado, como eu, por exemplo, tenho que dedicar muito trabalho para viver conforme a lei. Viver sob o guante da lei é muito trabalhoso para espíritos como eu. Observar cada passo, meditar cada palavra, cada ação, exige trabalho. Exige trabalho. Então, Jesus está plenamente correto, não é? Isso é um absurdo, eu chegar a dizer isso, que Jesus está correto. É só uma redundância. E chamar de ocioso
aquele que não consegue viver conforme os ditames da lei. Vive em plena rebeldia, sempre se eximindo de cumprir o mínimo detalhe da lei que nos governa. Como se isso fosse possível. Como se fôssemos viver eternamente isentos da responsabilidade. Podemos perceber, então, que viver ociosamente no sentido bíblico é viver em estado de rebeldia, confrontando a lei maior ou as tradições. Mas ainda, nesse parágrafo em análise, podemos observar uma referência à liberdade. Quando cita: outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Liberdade, já nos foi ensinado, que é fazer o que a lei lhe permite. Liberdade é fazer o que a lei lhe permite. Mas muita gente ainda hoje confunde liberdade com livre-arbítrio. Tem gente que diz assim: eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. Mas a gente vai trazer uma observação de Santo Agostinho, quando ele disse que livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Quando nos atemos a fazer essa análise, o bem ou o mal, eu estou exercitando o livre-arbítrio. Para Agostinho, liberdade é a escolha do bem. Escolher o bem é liberdade. Escolher entre o bem e o mal é livre-arbítrio. Afirma Agostinho: quem é bom é livre, ainda que seja escravo. Quem é mau é escravo, ainda que seja livre. Isso não está de acordo com o texto? Quando aqueles que vivem realmente seguindo a lei, seguindo a orientação, seguindo os ditames do soberano, parecem que são escravos. Mas esses são livres. E aqueles que vivem unicamente na indisciplina, na perturbação, parecem livres, mas são escravos. Estamos todos nós, subordinados à lei de causa e efeito, uma lei natural. Então, quanto mais exercitarmos a prática do bem, mais vamos ampliando as bases de um futuro mais leve, mais solto, até rompermos de vez com os grilhões da dor, do sofrimento. Significa mais livre. Por outro lado, a persistência na prática do mal, na indisciplina, são sinais inequívocos de um longo caminho de dor e sofrimento num interminável arrastar de correntes. A reencarnação é uma lei natural. Hoje, como eu coloquei, para um espírito atrasado como eu, viver sob o guante da lei é muito trabalhoso, parece um sacrifício imenso. E é porque a gente vem do hábito de desrespeito à lei. Agora que comecei a despertar, a vislumbrar a verdade do cumprimento da lei,
eu tenho que me esforçar muito mais do que aqueles outros espíritos mais adiantados que já de maneira serena convivem com a liberdade de respeitar e seguir as leis. Prossegue a narrativa. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Veja que contradição. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Porém, sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. A gente vai ver. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava, não duvidava, não negava sua crença na existência e na bondade do rei. Costumava comentar que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. É como nós, não é? Porque em que esse servidor parece comigo? Em que ele parece comigo? Que tipo de crente é esse que, olhando para o céu, tomba no abismo dos próprios erros, como eu? Porque a gente crê e descrê. Acredita, mas descumpre. Ora eu sigo a lei, ora eu negligencio. Sobretudo nesse momento que estamos vivenciando, é necessário que eu questione a minha fé. Eu tenho fé, mas eu tenho fé em quê? Minha fé é vacilante? Sem dúvida. Minha fé é robusta e inabalável? Ainda não. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, um livro que foi estudado nas nossas doutrinárias na Casa da Esperança, ele faz um questionamento e observação sobre todos nós que trazemos com uma certa vaidade o título de cristão. Eu sou cristão. Mas ele faz a gente refletir sobre isso. Para que eu ostente esse título, eu tenho que seguir verdadeiramente o Cristo. Eu tenho que seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. E eu faço isso plenamente? Ora cumpro, ora descumpro. Faço quando me é prazeroso ou quando me é conveniente. E no restante? Quando eu olho para um inimigo da sociedade e desejo a dor, o sofrimento e o mal para ele, eu estou sendo cristão? Quando eu furo a fila, porque agora a moda é furar a fila da vacina. Então, quando eu furo a fila, eu estou sendo um cristão? Eu mereço ostentar esse título? Fica o questionamento.
mais vale um ateu bom que um cristão mau. Não é o dizer que acredita em Deus que me faz bom. Porque aqueles que dizem, muitos dos que dizem que não creem em Deus, na existência de Deus, mas fazem o bem para si, para o próximo, para a sociedade. Não é o título que faz o filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mas quem de nós procede como tal? Quem se reconhece verdadeiramente filho de Deus? Pretendiam, no texto, dentro do texto desse parágrafo, pretendiam viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. A gente vai buscar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 46 a 48, o senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e praticam coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, esse servo ocioso que reconhece o soberano, reconhece a bondade do soberano e não age conforme os ditames dessa lei de harmonia, será punido. Porque ele conhece, ele sabe e ele confia nesse Pai. Ainda continuando a narrativa, um outro parágrafo, narra Jesus, decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. A gente vai trazer um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, se conservar ocioso em relação ao trabalho, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade, que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo
esqueceste o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. A gente está vendo aí o distanciamento que passa a existir entre o trabalhador operoso, disciplinado, e o trabalhador ocioso e rebelde. Nós temos alguns exemplos dentro da literatura espírita. A mãe e o pai de André Luiz. O pai de André Luiz se encontrava nas regiões umbralinas. A mãe de André Luiz, numa esfera muito iluminada. Embora existisse um vínculo ainda de afeto entre eles, mas habitavam em regiões completamente opostas. No livro Os Mensageiros, a gente tem o exemplo de Ismália e Vicente. Vicente já trabalhava numa instituição de acolhimento de espíritos dementados, Campos da Paz, mas Ismália estava numa esfera infinitamente elevada. Não era permitido que Vicente fosse até ela, como não era permitido que o pai de André Luiz fosse até a mãe de André Luiz. Mas Ismália, por misericórdia, podia descer até Vicente, se hospedar com ele por algum tempo. Como a mãe de André Luiz, era permitido também vir até as zonas umbralinas e acompanhar de mais proximidade a situação do seu ex-marido. Então, e isso aí depois a gente vai acontecer um reflexo na reencarnação, nos processos de reencarnação. Aqueles que vão reencarnar com um peso menor, né, exigindo um pouco menos dele, e aqueles outros que vão passar por momentos de aperto, de sofrimento, que é o reajuste, reeducar, para que possa vir a ter uma oportunidade de trabalhar na seara do Senhor. Quando se viu impedido de entrar, esse servidor ocioso implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador. Eu sempre acreditei na soberania, na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbares as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança do Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se, logo, que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. Então, quantos de nós não já frequentou casas religiosas com a finalidade de acomodar a nossa consciência? Não é nisso que consiste a reencarnação, né? Nesse mundo, não é o estado no qual nos encontramos num processo de regeneração, o reaprendizado, como diz o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus,
O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que ele colhe o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não visita em simples oração de quando em quando, não lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem das suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Essa oração, a oração, seria como um telefonema aos pais terrenos, uma reverência, um reconhecimento à paternidade maior, como referido no trecho do Evangelho. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Se não honrar o pai que está próximo, como honrar aquele que nos parece distante? Agora, quando diz assim, uma simples visita, analisemos o visitar ao Senhor. No livro Maria de Nazaré, do médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, existe um encontro muito lindo de Maria com Jesus, já no início da peregrinação dele. Quando ela vai procurá-lo, que ele está entre os doentes, os leprosos, ele chega para ela e diz, de uma forma comovente como ele fala, mãe, eu desejava estar no seu colo, deitar a cabeça no seu colo, mas nós sabemos que eu não posso. Mãe, quando sentires saudades de mim, eu estarei entre eles. Então, se para Maria, mãe de Jesus, visitá-lo seria visitar os doentes, visitar os leprosos. Para nós, não é diferente. Se quisermos visitar Jesus, estar com Deus, procuremos os necessitados de toda ordem, que ali nos encontraremos com Ele. Mas esse último parágrafo nos chama a atenção para a qualidade da nossa fé, sobre a fé morta e a fé operosa, esforçada, associada à caridade. Emmanuel, numa de suas obras, ele diz que pela nossa fé, pelo nosso empenho, pela nossa prece, nos elevamos até Deus. Mas pela prática da caridade, Deus vem ao nosso encontro. Como esse capítulo enfatiza muito a fé e a qualidade da fé, para finalizar, vamos relembrar uma pequena história sobre a fé. Numa comunidade do sertão nordestino, que passava por um longo período de seca, se promoveu uma reunião de todos, com a finalidade de determinar um dia para se fazer uma reunião na igreja local, uma reunião intercessória para rogar a Deus, rogar a Jesus a misericórdia através da chuva. E assim se fez. Se marcou um domingo pela manhã e toda a comunidade, todos os membros da comunidade foram e se reuniram dentro da pequena igreja. E passaram algumas horas orando, louvando, cantando, até a exaustão. Quando acharam que já estava suficiente, encerraram o culto e foram se dirigindo para as suas casas. De repente, quando estavam todos fora do templo religioso, uma tromba d'água se abateu sobre a comunidade. Uma chuva intensa.
todos se encharcaram, exceto uma menina, porque foi a única que levou o guarda-chuva. Então a gente pode entender que a grande maioria foi à igreja orar por formalidade, mas ela foi com plena fé, uma fé robusta, uma fé inabalável. Então que possamos rever nosso conceito de fé, de ser cristão e, sobretudo, de sermos filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos, nos dê uma boa noite e, sobretudo, uma boa semana. Muito obrigado. Vamos agradecer a Jair o trabalho dessa noite e vamos fazer uma reflexão com coragem sobre as ideias que foram aqui trazidas. Que a nossa fé seja de fato a nossa grande fortaleza, a fortaleza que nos sustenta nesses momentos que passamos de tanta tormenta, de tantas aflições. Que o Senhor possa nos resguardar de todos os males, nos fortificar. Derrama, Pai, a Tua misericórdia sobre a nossa humanidade que passa por momentos tão difíceis. E, por favor, Pai amado, não nos deixe perder a esperança. Agora, que possamos estar sintonizados, preparados para recebermos a energia restauradora do nosso passe e depois vamos aos nossos abraços, que com certeza, como sempre, irão nos encher também de energias muito positivas. Que possamos ter uma boa noite e que sigamos envolvidos em muita paz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.